Graça e paz, abençoados do tabernáculo, você que está ouvindo essa palavra, que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, os teus parentes, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Nós vamos falar hoje sobre o incentivo que Deus deu a Josué logo após a morte, ou até antes da morte de Moisés, né? Deus, ele tem planos para as nossas vidas, Deus tem promessas, e a gente só morre depois que essas promessas se cumprem. Então eu queria que você abrisse tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Então Moisés convocou Josué e lhes disse na presença de todo o Israel: Seja forte e corajoso, pois vá com esse povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Vamos fechar os nossos olhos. Nós estamos na presença do Deus Altíssimo, do Deus Poderoso, do Deus Eterno, do Deus que não abandona o seu povo. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas iniquidades. Senhor, nos humilhamos diante da Tua presença, Pai. Nos humilhamos, Senhor, diante do Teu senhorio, da Tua majestade, do Teu poder. Nós nos colocamos, Pai, aos Teus pés. Nós te pedimos, Senhor, que Tu venhas curar as feridas da alma, que Tu venhas, Senhor, selar-nos com o Teu sangue, que Tu venhas derramar o Teu Espírito sobre cada uma dessas pessoas que estão ouvindo ou sendo ministradas por essa palavra hoje. Acampa anjos, Senhor, ao nosso derredor, nos guardando, nos protegendo. Derrama, Pai, a Tua graça, derrama a Tua proteção. Pai, que cada um de nós, Senhor, sejamos blindados, Pai, para que não sejamos afetados por esse vírus, para que não sejamos, Senhor, acometidos em algum dos nossos órgãos, Pai. Que tudo esteja, Pai, protegido pela Tua mão, é o que nós te pedimos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, como a gente viu aqui, Josué estava numa missão iminente, né? Que seria liderar um povo, liderar não somente um povo, mas liderar o povo de Deus, que seria uma responsabilidade que estava sobre os ombros de Moisés. E em um determinado momento, essa responsabilidade seria passada a Josué. Então a gente vê aqui um relato, uma transferência de autoridade, uma transferência de responsabilidade, uma missão sendo repassada de um homem para outro homem. E a gente vê aqui também um líder que sabe como se portar como líder. Moisés, ele tinha duas preocupações: de encorajar o povo, que já estava acostumado com o seu comando, já estava acostumado ali a ser liderado por aquele homem, tinha aquela convivência, tinha uma autoridade, um respeito na vida de Moisés. Ele teria que encorajar aquele povo, né, que eles não poderiam desistir, de que eles não poderiam ficar no meio do caminho, de que as promessas que Deus havia feito para aquele povo e para os seus antepassados, elas teriam que ser cumpridas, mas ela não iria cair do céu. De repente aquele povo não iria estar na terra prometida, eles teriam que passar por algumas situações até chegar na promessa. Então Moisés, ele tinha essa responsabilidade de encorajar o povo, e foi exatamente o que ele fez aqui no versículo 7, quando ele convocou Josué e disse na presença de todo Israel. Ele pegou ali aquele homem que seria colocado a autoridade sobre ele, reuniu diante do povo para que eles vissem, né, o que representava, para que eles vissem o que representava aquele ato. Então ele encorajou o povo para que o povo também, assim como seguiram ele, fosse aqueles que seguiriam Josué.
E ali ele mostrou até um certo tom de despedida, né? Sabendo que o seu tempo não iria durar muito. E ele quis mostrar para o povo e mostrar também para Josué que o mesmo Deus que estava sobre a vida dele, dando aquela autoridade para ele, né? Capacitando, encorajando, seria o mesmo Deus que estaria sobre a vida de Josué, para que ele levasse aquele povo a um objetivo. O objetivo era a terra prometida, que mana leite e mel, que era o sonho daqueles homens, daquelas mulheres. Eu e você, irmãos, muitas vezes precisamos ser encorajados, precisamos de uma injeção de ânimo para nos levantarmos, para não ficarmos parados, para não ficarmos estagnados. E essa força aqui Josué teve da parte de Moisés. Josué, embora sendo um general mais importante de Israel ao lado de Caleb, com certeza sentiria, mesmo aquele homem ali sendo praticamente o braço direito, um general de guerra ali acostumado com batalhas, né? E tendo ali como parceiro Caleb, aquela dupla de encorajadores que viam sempre positividade onde tinha negatividade. Ele iria sentir um peso muito grande, uma carga muito pesada que iria estar sobre as suas costas, que iria estar sobre a sua vida, por ter que substituir não qualquer homem, mas o grande líder que foi e era na época Moisés. Então ele sabia que aquilo ali seria uma carga bem pesada que ele devia carregar, e ele sabia que não seria uma coisa muito simples, ele sabia que não seria algo bem fácil de fazer. Então ele precisou ali de um suporte de Moisés, e ele precisou também que Moisés mostrasse para ele que ele não era qualquer um, que aquele tempo todo que ele estava ali como general do exército de Israel, ele estava sendo capacitado, ele estava sendo preparado por Deus para ocupar uma vaga que estaria vaga há um pouquinho mais de tempo à frente. Então, muitas vezes, amados, a gente não entende os propósitos de Deus, mas Deus pode estar nos preparando para ocupar uma vaga, né, importante, uma vaga de destaque, uma vaga que vai não só beneficiar a minha vida, nem a sua vida, mas a vida de outras pessoas. Você imagina se Moisés ali, numa eminência de não continuar mais seguindo com o povo, e Josué dissesse não, ou qualquer outra pessoa que viesse após Moisés dissesse não quero. Então o não, muitas vezes, ele deixa de nos abençoar e de abençoar a outras pessoas. Isso foi feito aos olhos de todo o povo, para que apoiassem e se submetessem à liderança de Josué. Moisés, ele sabia que dentre aquele povo inteiro que estava ali, tinha muitas pessoas que discordavam dele, e a grande maioria com certeza concordava, né? Porque Deus tinha mostrado que estava com Moisés, e ele precisou mostrar para toda aquela nação, todas aquelas pessoas, que eles deveriam seguir e se submeter à liderança de Josué, né? Então, há grandes lições que a gente pode tirar dessa palavra. Primeiro, nos mostra que a obra de Deus continua, mesmo quando cristãos importantes não fazem parte dela. A gente tem um grande exemplo na nossa igreja. Meu pai, o pastor Grissé, foi um homem assim incomparável, um homem insubstituível, um homem que até hoje nós lembramos por ter sido um homem de Deus, pela vida que ele levava diante de Deus. Mas Deus resolveu levá-lo para perto dele, e a obra não parou. O pai já vai fazer mais de 15 anos que ele faleceu. Eu sou muito ruim de datas, mas faz mais de 15 anos que ele faleceu, e Deus levantou a pastora para continuar a caminhada, para continuar, né, ali fortalecendo o povo de Deus através da sua vida. Então a pastora, ela tem sido um instrumento nas mãos de Deus, não só como pastora, como mãe, como irmã. Eu creio que Deus tem estado muito ao lado dela. A unção de Deus se renova sobre o seu povo, e Ele está a todo momento capacitando e preparando pessoas novas
para fazer a sua vontade, mantendo o crescimento do reino. O que eu estou fazendo aqui, irmãos, nada mais é do que sendo um instrumento de Deus para trazer boas novas no meio de tanto caos, no meio de tantos horrores, no meio de tantas mortes. É uma voz que clama pela presença de Deus aí na tua casa, no teu lar, aí onde você está no teu trabalho, se você estiver vendo e ouvindo, né, essa ministração. Então Deus, ele sempre prepara uma pessoa, ele sempre prepara aquele que vai liderar para que o caminho continue sendo percorrido. E em segundo lugar, nós devemos também nos submeter à vontade de Deus. Irmãos, eu creio que a minha vida e a tua vida ela deve ser pautada exclusivamente pela vontade de Deus, por aquilo que Deus quer, porque a palavra de Deus diz que os planos dele são maiores do que os nossos planos, né? Então não tem como nós colocarmos nossos planos acima de Deus, porque ele sabe lá na frente o que é que vai acontecer. Não devemos nos tornar idólatras e servir apenas a um líder específico. Então, se aquela pessoa não estiver mais ali, a tua vida acabou, a tua vida está despedaçada. Eu lembro que quando o pastor Grissé faleceu, né, foi um sofrimento muito grande. Nós passamos uns 2 meses na casa da minha tia, da tia Socorro. Eu até agradeço ela por ter nos acolhido, porque a gente não realmente aguentava ficar aqui em casa. Era muito sofrimento essa casa, onde tinha muitas lembranças do meu pai, onde a gente olhava, a gente via o pai fazendo alguma coisa, porque ele fazia muita coisa aqui em casa. E isso trouxe uma dor muito grande, né? E muitas pessoas, se tivessem esse pensamento, teriam abandonado a fé, teriam... o pastor Grissé morreu, então não vou continuar. Então, irmãos, os nossos olhos, eles têm que ser focados em Deus. O nosso alvo é Cristo, né? A história bíblica toda nos mostra que homens de destaque foram levantados por Deus, homens da parte de Deus foram assim fundamentais para que Israel chegasse onde chegou, para que a história de Israel fosse escrita, né? A história de Judá, a história de Jerusalém, ela fosse escrita por homens e mulheres que deram as suas vidas para que essa história chegasse até aqui onde a gente está. Então, o grande soberano sobre a casa de Deus é não Josué, não Moisés, não o pastor Grissé, não eu, pastor Léo, não a pastora Graça, mas o grande objetivo nosso é nos tornar a medida e a estatura de Jesus Cristo. Aonde quer que nós estejamos, aonde quer que você esteja, pode ser em qualquer cidade. Esse vídeo eu estou colocando no canal do YouTube que a gente tem do Tabernáculo, e pode ser em qualquer cidade do país, do mundo inteiro. Esse vídeo está chegando aonde quer que essa mensagem ela possa chegar. Não, nenhum dessas pessoas que eu falei, que eu citei, estão lá, mas Jesus, ele vai estar, porque nós somos morada e habitação do Espírito de Deus. Então, que você não se desespere, que você não desanime. Imagina a morte de Moisés, o pranto, o choro que teve naquela nação, o próprio Josué ali, né, com aquela responsabilidade ali agora sobre a sua vida. E a Bíblia fala que Deus estava com ele, que Deus o encorajou, que Deus não o abandonou. Então, irmãos, você aí que está me vendo, Deus não te abandona. Deus não nos deixa à deriva num barco, num mar violento, numa tempestade. Ele está ali. Ele estava com aqueles pescadores ali naquela tempestade, naquele barco, naquela situação toda de dificuldade. Jesus mostrou ali que ele não abandonou aqueles homens, e Jesus nos mostra através da sua palavra que ele não vai nos abandonar nunca. Amém? Então fecha os teus olhos. Espírito do vivo Deus, nós te pedimos, Pai, que tu venhas derramar a tua graça, o teu poder, a tua unção sobre a tua igreja. Nós te pedimos, Senhor, que cesse esses momentos de dificuldade, de pandemia, de mortes, que essa curva que eles tanto falam que está na ascendência,
que ela venha começar a descer, Pai, que nós tenhamos quase nenhum caso de pandemia, desse vírus, dessa pandemia, que nós venhamos ver, Pai, a Tua mão agindo, que nós venhamos ver, Senhor, os governantes tendo sabedoria, o nosso presidente tendo sabedoria, Pai, para tocar essa nação. A Tua palavra diz que uma nação, ela sofre quando a sua autoridade, ela é tola. Então eu te peço que Tu dê sabedoria, Pai, a todos os governantes dessa nação, prefeitos, governadores, presidente, todos os órgãos legislativos, do judiciário, que todos estejam em perfeita harmonia, Deus, para que nós vejamos, Pai, essa nação saindo dessa situação tão difícil. Eu te peço, meu Pai, que Tu venhas preservar a vida do Teu povo, daqueles que fazem parte da Tua igreja. Oh Deus, aplica o Teu sangue poderoso, o sangue do Cordeiro, que nos lava, que nos purifica, que nos guarda, que nos transforma. É o que eu te peço, Senhor, que a Tua graça, que o Teu poder chegue a cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa ministração. É o que eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Receba essa palavra na tua vida e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.